novo para mais uma aula de história, tá? A gente está trabalhando a questão dos portugueses, a sua chegada aqui no Brasil, as suas impressões, a colonização, tá? Como é que se deu a colonização do Brasil. Vamos, antes, corrigir aí as atividades que eu passei na última aula de história, que vai estar lá na ficha de atividade, páginas 127 e as páginas 128, tá? Bem fácil. Ó, na página 127, vai tirar aí um trecho de um poema chamado Mar Português, tá? Do poeta Fernando Pessoa. E olha só. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Então, olha só, e aí também mostra, tá? Uma imagem de uma mãe, no caso a gente identifica que é uma mãe portuguesa, junto com seus dois filhos, com seus semblantes tristes, tá? E um navio partindo. Aí ele vai te dizer, né, a questão, agora com base nos conhecimentos adquiridos, no capítulo sobre a história de Portugal, responda sobre o que trata o poema, gente. Sobre as grandes navegações portuguesas, ok? É isso que trata o poema. Aí a gente já vai para a questão 2. Porque para o poeta, o mar representa as lágrimas de Portugal, gente. Porque aí para o poeta Fernando Pessoa, o mar vai representar as lágrimas. É fácil também, olha só. Porque a viagem separava as famílias, ok? Porque a viagem separava as famílias. Se você vê lá na imagem, tem a família chorando com a partida aí do pai, do marido, ok? Então era como se essas lágrimas formassem o mar, ok? Na questão 3 é bem fácil, porque ele diz para você fazer um desenho que vai representar as grandes navegações que trouxe aí os portugueses ao Brasil. Você pode pesquisar, ou você pode ir lá para o início do capítulo e tentar, tá, reproduzir aquele desenho aqui na página 128, tudo bem? Aí, gente, saindo da correção, a gente vai continuar trabalhando a questão da colonização do Brasil, tá? Só que a gente vai trabalhar especificamente a questão da colonização e a exploração da cana-de-açúcar, tá? O que é que a gente percebeu, se a gente recapitular? A gente viu o seguinte, que primeiro, eles exploraram o pau-brasil, tá? Foi aí o primeiro produto a ser explorado economicamente. Depois teve, óbvio, a extração de minerais, tá? De pedras preciosas, tá? Como o ouro, por exemplo. Mas eles vão, Portugal, tá? Os portugueses vão perceber que nas terras do litoral dava para se cultivar a cana-de-açúcar. Por quê? A cana-de-açúcar era um produto muito estimado lá pelos europeus, então iria vender muito se eles plantassem aqui. Porém, como é que eles plantavam? Era na forma de monocultura, uma palavra nova. O que seria monocultura? Monocultura é a produção, ou seja, é a plantação de um único produto em uma área. Ou seja, qual seria o produto? A cana-de-açúcar. Professora, não entendi muito bem. Vou te dar outra palavra para a gente fazer a comparação. A outra palavra seria policultura. O que é policultura? Vai ser, no caso, a plantação de vários produtos diferentes em uma determinada área. Então, por exemplo, eu tenho aí a minha área, eu vou plantar o abacaxi, a cana-de-açúcar e a mandioca. Então, eu tenho uma policultura, vários produtos, tá? Na monocultura, um único produto vai ser plantado lá naquela área. Eles perceberam, tá, que a cana-de-açúcar iria gerar muito lucro, então eles vão começar a produzir a cana-de-açúcar no nosso litoral. Que no caso, como eu já falei, ó, a venda seria principalmente lá na Europa, tá? Porque seria um produto valioso. E aí vai ter quem? Os engenhos, senhores de engenhos e as moendas. Quem seriam eles? Página 238, tá? Vamos primeiro para os engenhos, que vão ser os complexos, olha só, em que vai se haver a cevada, né, e a produção dos produtos derivados da cana-de-açúcar, ou seja, os produtos que vêm, tá, da cana-de-açúcar
seriam produzidos justamente lá nos engenhos. Seria uma espécie de fábrica. Os senhores de engenhos, quem são eles? Fácil, são os donos de engenhos. Então eles vão falar, olha, os donos de engenhos se chamavam senhores de engenhos. E as moendas, olha que fácil. Na página 238 vai te dizer, ó, que moendas são os mecanismos em que extraem aí o suco da cana de açúcar. Fácil, não é? Aí olha só, seguindo, a gente vai ver um vídeo de como é esse processo, como era o processo da cana de açúcar, tá? Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e assim apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e geralmente era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole.
Então, olha só o quarto ano, o que é que a gente percebe aí nesse vídeo. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito... O que é que a gente vai perceber aí nesse vídeo? Bom, primeiro, a gente viu, tá? O que a gente iniciou na aula conversando, que apenas anos depois é que vai iniciar o processo de colonização no Brasil, justamente, né? Portugal estava com medo que o território fosse invadido por outras potências europeias, ok? A gente vê no seguinte, no vídeo, que ele sempre vai chamar aí o Brasil de colônia, que a gente tem que lembrar sobre a questão de colonização. Vocês estão lembrados? Que vai ser aí um processo em que uma região vai dominar sobre outra. Essa região que é dominada, ela é chamada de colônia. Então o Brasil, ele não era tido aí com o título de país, ele era tido com o título de colônia, tá? Colônia de Portugal. Por isso o vídeo vai chamar muito o país de colônia. É interessante também vocês perceberem o seguinte, que eles vão identificar, que a gente viu, que aí o espaço da área da região Nordeste vai ser o espaço onde vai se dar para produzir bastante aí a cana-de-açúcar, que vai ser bem valioso lá para a Europa. Percebendo isso, porque na área litorânea principalmente vai ser se plantado o açúcar? Pela questão do transporte, vocês sabem que o principal transporte de um país para o outro, né, o único, eram os navios. Então, esses navios saíam daqui da colônia Brasil para a Europa com esse produto que era o açúcar. Também percebemos o seguinte, né, que a utilização dos rios era bem interessante para a questão do transporte da cana até o engenho. Que o transporte da cana ou era feito aí em embarcações pelos rios para os engenhos, ou era feito aí através de transportes, no caso aí usando aí o boi e o gado para esse transporte. Também percebemos o seguinte, gente, o processo da cana-de-açúcar até o açúcar, né? Lá o cristal do açúcar. Se vocês perceberam, aqueles trabalhadores que estavam aí no vídeo, o que é que eles eram? Eles eram os escravos, né? Então, a mão de obra é utilizada principalmente para esse processo, esse período, onde a cana-de-açúcar estava em ápice, foi a mão de obra escrava, tá? E ele falou no vídeo, olha, quem é que coordenava aí os trabalhos no engenho? Eram os trabalhadores livres, ou seja, não eram escravos. Esses trabalhadores livres, né, mandavam lá nos escravos, ok? Que vocês sabem que principalmente vieram lá da África, tá? Eram os africanos que trabalharam aqui como escravos. E os indígenas também inicialmente, tá? Perceberam também aí todo o processo, né, da cana-de-açúcar que chega até o engenho, que aí vai moer, tá? Depois aí que tem esse processo de moer, vai virar o caldo, só que precisava levar lá para os grandes caldeirões. Então é todo um processo até chegar ao cristal de açúcar. Perceberam também que a cor do cristal, que a cor do açúcar vai determinar o seu valor. Quanto mais branco, mais caro seria, tá? E por último ele vai dizer, olha, eram colocados lá em grandes caixotes e colocava-se o nome do proprietário e depois que era enviado, né, através dos navios até a Europa para ser vendido, tá? Então essa aí é a questão da produção do açúcar, que vai ser um produto que vai justamente gerar muito lucro para Portugal nesse período, tá? Só que a cana-de-açúcar, além do lucro, ela vai gerar transformação aqui no nosso espaço brasileiro. Que transformação é essa, tá? A questão do interior do Brasil agora que vai ser explorado. Como? Com a criação do gado, tá? Os senhores de engenho, né, também criavam aí seu gado, mas o gado não dava para ser criado na mesma área que era cultivada a cana-de-açúcar. Então esse gado, ele era colocado mais para o interior das áreas, das regiões, e essa criação vai dando abertura, tá? Para se locomover e se conseguir novos territórios avançando para o interior, tá? E é como tá falando aqui, ó, que vai mais indo para o interior das regiões, tá? E aí a gente vai identificar produtos como a carne de charque, por exemplo, que é também proveniente desse período, tá?
e que aí vai ser a carne salgada, proveniente também aí da criação do gado. Ou seja, a cana-de-açúcar, a sua produção, ela não vai gerar apenas lucro, ela também vai gerar transformação do espaço, porque o gado não poderia ser criado na mesma área que era cultivada a cana-de-açúcar, então precisava-se de outro território, vai se avançando aí para os interiores, ok? Então, lembrando ó, que nesse período também, o Brasil não era chamado de país, era chamado de colônia de Portugal. Bom, quarto ano, eu deixo para vocês as atividades no livro, páginas 239 e 241, e na ficha as páginas 129 e 130, tá? Vejo vocês na próxima aula e até mais!